Nossos ancestrais nos legaram costumes e apetites que estão enchendo o mundo de enfermidades. Os pecados dos pais, mediante o apetite pervertido, são com terrível poder visitados nos filhos até a terceira e quarta geração. Lembra do que os cientistas falaram? Vocês estão lembrados no princípio da palestra que as expressões genéticas podem afetar gerações futuras até a terceira geração, os netos, causa e efeito. Não que a Bíblia, o Espírito de Profecia, venha afirmar o que os cientistas disseram, mas Deus permite que os cientistas descubram as coisas para dar mais vivacidade e veracidade à palavra do Senhor. Ela por si só subsiste. Ok? A errônea alimentação de muitas gerações, os hábitos glutões e a condescendência própria que há no povo estão enchendo os hospitais, prisões e hospícios. Cada vez mais tem se construído prisões, hospitais e hospícios. Cada vez mais. Porque as pessoas estão decaindo em força física, mental e moral. E o adulto? Falamos muito da sequência de uma gestação, do que o filho pode se tornar se a mãe for nervosa e condescendente consigo mesmo. Mas o adulto, já que passamos por tudo isso, muitos aqui, as mães, não tiveram luz no momento da gestação, antes da pré-concepção, mas e aí? Estamos assim. Acabou. Tem mais chance pra gente. Acabou por aí? Acabou por aí não. Até recentemente, o padrão do epigenoma de um indivíduo era pensado a ser firmemente estabelecido durante o princípio do desenvolvimento fetal. Embora isto seja ainda visto como um período crítico, e a gestação é vista como um período crítico realmente, cientistas têm ultimamente descoberto que o epigenoma pode mudar em resposta ao meio ambiente através de toda a vida de uma pessoa. A chance de uma mudança, a chance de novas expressões genéticas, porque o nosso epigenoma, ele é como se fosse um plástico moldável. Tudo bem? Então, nós podemos modelá-lo. Eu determino de que forma vou expressar os meus genes. Tudo bem? Com o meu comportamento, os lugares que eu frequento, o que eu como, as pessoas com quem eu ando. E eu faço uma pergunta para vocês. A última geração, ela vai frequentar churrascaria e pizzaria? Vai não. Não vai mesmo. Vai ver, não vai no cinema, mas assiste filme em casa? Vai ver isso, a última geração? Não. Ainda vou mais além. E se alguém aqui ainda não venceu isto, peça para que Deus possa ajudar a vencer. A última geração que recebeu toda a luz do Espírito de Profecia com relação à dieta, vai comer queijo? Vai não. Os que leram conselhos sobre regime alimentar não vão comer não. E tratem de investigar porque ele é poderoso. Pessoas que costumavam pensar que uma vez que o código epigenético era determinado no princípio do desenvolvimento, que aquilo seria para toda a vida. Pronto, está determinado no futuro. Era isso que se pensava. Mas a vida está em mudança todo o tempo. E o código epigenético que controla nosso DNA veio a ser um mecanismo através do qual nós mudamos ao longo do tempo. Epigenética nos diz que pequenas coisas na vida podem ter um efeito de grande magnitude, como foi no caso da
mas não desenvolveu aquele genes que fazia ele suscetível a ter câncer e diabetes e ser muito voraz. Ele não desenvolveu, ele tinha, mas não ligou a luzinha, ok? A lâmpada está ali. A luz só vai aparecer se eu for lá e apertar o interruptor. Se eu quero luz, eu acendo. Se eu não quero, eu não acendo. Então nós vamos determinar controle. Gene como destino tem se tornado sabedoria convencional. Através do estudo da epigenética, essa noção tem sido provada, ultrapassada. Subitamente, para melhor ou para pior, nós que vamos determinar isso, nós parecemos ter uma medida de controle sobre o nosso legado genético. Onde eu vou morar, os amigos que eu vou andar, o local que eu vou frequentar, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Tudo isso a última geração vai ter que escolher. Ou se veste em conformidade com a moda do mundo, ou se veste em conformidade com os princípios da palavra do Senhor. Epigenética está provando que nós temos alguma responsabilidade pela integridade do nosso genoma. Antes, genes predeterminavam seus produtos. Agora, porque eles descobriram isso recentemente, tudo que nós fazemos, tudo que nós comemos ou fumamos, pode afetar nossa expressão genética e a de gerações futuras. Epigenética introduz o conceito de livre-arbítrio dentro da nossa ideia de genética. Deus concedeu uma bênção. Você pode escolher ou não servi-lo. E devemos rogar para que Deus nos conceda a sua graça, para que as nossas escolhas sejam do lado do bem. Nós estamos começando a ver que epigenética está no centro da medicina moderna, porque mudanças epigenéticas, ao contrário da sequência de DNA, que é a mesma em cada célula e isso não muda, podem ocorrer como resultado de exposição dietética e outras exposições do meio. Ambiente e dieta. Se eu frequento o shopping, se eu frequento a igreja, se eu como uma maçã ou como um ovo frito, tudo isso vai influenciar na minha expressão genética. Conclusão: podemos exercer algum controle sobre o nosso legado genético. Podemos fazer a escolha que irão silenciar essas más tendências. Irmãos, será tarefa fácil mudar nosso legado genético e efetuar alterações epigenéticas? É fácil, irmão? Não é fácil. Há uma luta constante entre o bem e o mal. E aí que se introduz o conceito de livre-arbítrio. Eu decido em qual lado vou me posicionar. Em nossa própria força, nos é impossível negar os reclamos de nossa natureza caída. Através deste canal da nossa natureza caída, Satanás trará tentações sobre nós. Cristo sabia que o inimigo viria a todo ser humano para tirar vantagem das fraquezas hereditárias e, por suas falsas insinuações, tragar todos aqueles cuja confiança não está em Deus. E passando pelos mesmos caminhos sobre os quais o homem deve andar, nosso Senhor tem preparado o caminho para nós obtermos vitória. Ele foi na frente e fala assim: Gláucia, vem, passei, pode vir. Não é seu desejo que nós sejamos colocados em desvantagens no conflito com Satanás. Mas muitas vezes, pelas nossas escolhas,
no que comemos ou que vemos, se é novela ou se contemplamos a palavra do Senhor. Nós preparamos o caminho para as tentações do inimigo. Nós, às vezes, nós mesmos, preparamos o caminho para as tentações do inimigo. E aí caímos e não sabemos por que foi. Mas se sondarmos os nossos corações, vamos ver que alguns minutos atrás, a escolha foi para o mal. Deus aceitará somente aqueles que estão determinados a alcançar o alvo. Ele coloca todo agente humano sob obrigação para fazer o seu melhor. Precisa de esforço humano? Precisa de esforço humano? Precisa. Deus fez a grande parte, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Às vezes, parece que a nossa parte é maior, né? Parece que a nossa parte é a parte mais penosa. Mas não, irmãos. Jesus Cristo já passou pelo caminho. Perfeição moral é requerido de todos. Nunca devíamos nós rebaixar os padrões de justiça a fim de acomodar tendências hereditárias. Nasci peixinho e pronto. Me sento e espero. Ou cultivadas para fazer o mal. Nós precisamos entender que imperfeição de caráter é pecado. E essa é uma citação forte. Imperfeição de caráter é pecado. Nós precisamos viver em conformidade com a luz que nós recebemos. Não importa ser uma bolsinha, não importa ser uma mala grande, mas viva em conformidade com a luz que vocês receberam. A obra mais importante, vocês sabem qual é? Qual é a obra mais importante? Vocês podem opinar. Alguém tem alguma noção do que seja a obra mais importante? É o ID, pregar o evangelho, toda criatura? Como? Vamos ver o que o Espírito de Profecia diz. A formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos. E nunca antes foi seu diligente estudo tão importante como hoje. Jamais qualquer geração prévia teve de enfrentar situações tão difíceis. Nunca antes jovens foram defrontados por perigos tão grandes como hoje. A última geração que vai passar por situações terríveis aqui nesta terra precisa buscar poder de Deus em dobro. Clamar pelo Espírito Santo de maneira dobrada. A sua graça de maneira dobrada. Porque as tentações serão de maneira dobrada. Porque a formação de caráter é a obra mais importante confiada a nós seres humanos. Se houve um povo em necessidade de constante obter luz do céu, é o povo que neste tempo de perigo Deus tem chamado para ser os depositários de sua santa lei e vindicar seu caráter perante o mundo. Aqueles a quem tem sido dada uma confiança tão sagrada devem ser espiritualizados, elevados, vitalizados pelas verdades que eles professam acreditar. E nós devemos exercitar o que nós aprendemos aqui com a palestra do pastor Bruno: oração. Aí está a base de uma vida vitoriosa. Quer representar bem o caráter de Jesus? Porque essa é a obra mais importante confiada aos seres humanos. Busque ao Senhor em oração. Portanto, irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. As nossas atividades diárias não têm que ser feitas para que o nosso próximo contemple a perfeição da conclusão do trabalho. É bom receber elogio, As pessoas ficam felizes, mas o primeiro nome a ser glorificado é o nome do Senhor.
Portanto, o que comais, que bebais, faça qualquer outra coisa, um bom dia, no seu trabalho, nas suas tarefas cotidianas, na sua casa, seja onde quer que for, que seja dada a honra para Deus e não para o homem. Se porventura receber um elogio, o canalize ao Senhor Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E isso aqui, irmãos, engloba tudo na nossa vida. Tudo. Pela contemplação nós somos transformados. E o que nós estamos contemplando? A Cristo, a moda do mundo, ou qualquer outra coisa que neste mundo é perecível? O que nós temos contemplado? Irmãos, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Amém. Paulo pôde, venceu tanto que falou que a coroa da vitória estava guardada para ele. Ele tinha confiança em Deus, porque ele sabia que vivia perante a face de Deus, de maneira irrepreensível. A última geração viverá de maneira irrepreensível, e em sua boca não haverá dolo nem engano algum. Nada de mentira, nada de satisfazer as tendências hereditárias, cultivadas e herdadas, nada disso. Apenas vão fazer a vontade de Deus. Amém. Que Deus possa nos conceder, durante essa semana que se inicia, força dos altos céus, para que nós possamos fazer escolhas corretas. Epigenética é só mais um assunto para nos ajudar a entender. Mas Deus deu a Bíblia e o Espírito de profecia. E mesmo que a gente não venha compreender, devemos praticar pela fé. Pela fé. Antes de epigenética veio o conselho sobre regime alimentar. Antes da epigenética veio educação da criança, veio vida no campo, veio tantos outros livros para ajudar o povo de Deus a viver de maneira irrepreensível nesta terra. Epigenética não é só um assunto a mais. O povo de Deus, nesses últimos dias, viverá pela fé. Que o Senhor possa nos ajudar a viver realmente pela fé. Que o Senhor nos abençoe. Amém.